Já. Então, fora isso, eu posso trabalhar com colunas, que também é um recurso bem legal dentro do Word, e posso trabalhar também em caixa de textos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um texto que está ocupando um determinado espaço, ele tem uma determinada organização, né? Se eu quiser, eu posso selecionar esse texto, e aqui em cima eu tenho na opção Layout, a opção Colunas. Então, aqui eu tenho uma coluna, eu tenho duas colunas, meu texto já vai ficar em duas colunas. Eu tenho três colunas, vai ficar em três colunas. Então, usando a opção Layout aqui na parte de cima, né? Então, página inicial tem negrito, itálico, sublinhado, tipo de letra, que são importantes, né? Os alinhamentos, tudo isso é muito importante na página inicial, na primeira guia aqui em cima. Fora isso, tem também aqui na opção Layout, tem a opção de colunas. Na opção Layout também tem a opção da orientação. Pode acontecer de você querer fazer uma atividade, querer desenvolver algum trabalho, algum recurso, utilizando a opção de paisagem. Quando eu mudo para paisagem, automaticamente o meu documento passa por uma transformação e ele deita esse documento para ficar paisagem. Aqui ficou metade paisagem e metade retrato, porque eu selecionei um pedaço do texto, né? Deixa eu voltar aqui, vamos tirar fora e vamos lá de novo. Orientação, paisagem. Agora ficou paisagem só metade. Tirar aqui, vamos fazer depender do jeito que eu quero. Aqui, orientação, paisagem. Aí, ele jogou a coluna para baixo, mas a orientação foi em paisagem. Isso, agora deu certo. Então eu posso trabalhar também com um sistema de paisagem aí dentro do meu trabalho, né? Qual que vai ser a diferença? A impressão, ela vai ficar na horizontal e não na vertical, né? Então, nada impede de que uma determinada atividade ou trabalho possa ser feita também utilizando isso, né? Já é, legal. Agora vamos então trazer mais um recurso interessante que tem aí disponível também no Word, que está aqui na opção inserir, que é a opção de tabelas. Então, uma das perguntas que eu perguntei ali, que o pessoal volta e meia precisa usar e sofre bastante a tabelas. Daí acaba ficando aquele negócio, né? Faz umas colunas, coloca o texto, vai organizando, mas não prepara a tabela propriamente dita, né? Então, aqui na opção, do lado da página inicial, aqui na opção inserir, eu tenho já aqui embaixo uma opção escrito tabela. Quando eu clico na tabela, ele automaticamente aparece uns quadradinhos pequenininhos que eu posso indicar quantas colunas e quantas linhas eu quero que a minha tabela esteja. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma com 3 colunas e 3 linhas. Para os alunos poderem colocar, por exemplo, animais que vivem na terra, animais que vivem no ar e animais que vivem no mar. Né? Então, vou colocar 3 colunas aqui e eu vou colocar 5 linhas, sendo que uma delas vai ser o título, né? E as outras 4 ali vão ser os animais. Né? Então, aqui ele vai colocar os animais do ar, os animais do mar e os animais da terra. Vamos colocar a terra de letra maiúscula, porque eu estou usando letra maiúscula nos outros, apesar de não estar falando do planeta Terra, mas sim da Terra mesmo. Aqui eu selecionei, passei o mouse selecionando, depois vim ali na página inicial e escolhi o centralizar. Eu podia escolher a direita, a esquerda, a direita, centralizado ou justificado, apesar que aqui não faz diferença. Aqui é ar. Daí, então, eles podem aqui estar listando, caso eles queiram, né? Ou caso vocês achem interessante, listando animais que vivem no ar, animais que vivem no mar e animais que vivem na terra, né? Então, aqui eu selecionei de novo, aqui na parte de cima, e posso mudar a cor dessa tabela, no fundo, conforme eu queira. Quando eu fiz a tabela, automaticamente apareceu aqui na parte de cima uma guia chamada ferramenta de tabela. Se eu clico aqui, some, ó. Sumiu a ferramenta de tabela. Se eu clico na tabela, a ferramenta de tabela aparece. Então, para a ferramenta aparecer, tem que estar selecionado o objeto que eu quero. Né? Se eu clico aqui, sumiu. Se eu clico lá, volta. Então, tem que estar na tabela. Né? Aqui na ferramenta de tabela, eu tenho design, que eu posso escolher formas diferentes, mas já vem pronto, já faz uma pré-pintura, uma pré-organização da minha tabela. Ó. Tem vários tipos diferentes.
que eu posso estar fazendo ali, bonitinho. Ou então, eu posso vir aqui em Layout e posso estar mudando tudo que eu quero da minha tabela. Aqui também tem a cor que eu posso estar alterando manualmente, caso eu queira, né? Mas aqui em Layout eu posso estar alterando tudo que eu quiser na minha tabela. Por exemplo, eu quero que apareça mais uma linha aqui. Ah, eu cliquei e coloquei 4, mas eu quero 5, na verdade, né? Então aqui eu posso inserir uma linha acima ou uma linha abaixo. Então vamos inserir uma linha abaixo, ó. Já apareceu mais uma linha já. Ah, não, eu quero tirar uma linha. Então aqui tem a opção excluir, tem excluir linha. Disponibilizar essa live para os professores. Pense nisso. Sim, sim, Adri, eu vou tá gravando, sabe? Vamos torcer para que fique boa a gravação e a gente consiga disponibilizar, com certeza. Então, falei sobre deixar os dois no mesmo documento, paisagem e retrato. Ah, sim, tem como fazer sim. Tem como fazer paisagem e retrato, daí quando for imprimir, ele vai imprimir normal, né? A paisagem vai imprimir em forma de paisagem, o retrato na forma de retrato. Para poder fazer isso no mesmo documento, tem que fazer uma quebra de parágrafo. Aquela hora deu certo com coluna, porque ele fez quebra, sabe? Então, se por exemplo você quiser fazer isso e precisar, posso depois demonstrar como é que faz, eu só não queria mostrar agora para não gerar mais uma questão mais ou menos fora, porque é uma coisa que pouca gente precisa fazer, sabe? Então depois se quiser você pode pedir para mim, eu faço ou mostro no finalzinho daí. Então, retomando aqui, né? Então, eu inseri a tabela, né? Como é que eu inseri a tabela mesmo? Eu vim aqui no inserir e escolhi a opção tabela. E daí escolhi quantas linhas e quantas colunas eu queria para minha tabela. Depois que eu inseri, né? Eu vou tirar aqui e vou colocar de volta ela para a gente poder brincar. Vou tirar rapidinho. Isso, tirei tudo, olha. Então, depois que eu peguei e inseri a tabela, 3 colunas e 4 linhas, eu posso colocar ar e terra. E posso centralizar aqui na página inicial e posso também, opa, terra com 3 R's não, né? E posso também pintar de laranja, para ficar bonitinho, né? Então aqui nós temos já nossa tabelinha montadinha, preparada para os alunos poderem colocar as informações, né? Como eu falei ali no layout, eu posso inserir ou eu posso excluir novas linhas. Também dá para mim mesclar células. Vamos dizer que eu queira aqui um animal que seja anfíbio, que viva no mar e que viva na terra, né? Então, liste 3 animais do mar, 3 animais da terra e um animal anfíbio, que viva nos dois. Então, eu posso selecionar 2 células aqui e escolher uma opção que tem em cima que chama mesclar. O que o mesclar faz? Está explicando embaixo ali. Mesclar as células selecionadas em uma única célula. Então ele vai pegar e vai transformar 2 células quebradas em uma célula só. Eu posso colocar lá o nosso sapo, por exemplo, que é um anfíbio, que vive nos 2 ambientes, né? Então eu tenho a opção de mesclar a célula, basta selecionar e escolher mesclar, e eu tenho a opção também de dividir a célula. Então, nesse caso, a célula ficou muito grande, eu quero quebrar ela no meio, então eu tenho a opção de dividir. Aqui ele vai perguntar quantas colunas, eu quero quebrar ela no meio, né? São 2 colunas e só uma linha. Ok. Voltou a nossa divisão de linha, né? Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês são recursos possíveis e interessantes para enriquecer a produção dos professores, para que eles consigam interagir melhor com a ferramenta, né? Mas eles demandam prática. Muitas das coisas que eu mostrei aqui, caso vocês não estejam utilizando, vai acabar se esquecendo. A gente sempre está à disposição para poder auxiliar quando precisar, várias e várias vezes, quando as vezes for necessárias, né? Inclusive, tem acontecido com muita frequência em acesso remoto agora, durante esse período. Quando a gente não pode estar presente na escola, né? A gente pode fazer até um remoto para auxiliar vocês à distância a resolver essas questões aí que podem estar surgindo e também essas formações aí via live também a gente pode estar fazendo sempre que precisarem, né? Então, só retornando rapidamente, na página inicial eu tenho tipo de letra, tamanho de letra, negrito, itálico, sublinhado, como eu falei já, a cor da letra, né? O esquerda, direita, centralizado, justificado, que é bem importante, o alinhamento o espaço, né? Entre as linhas, que eu posso aumentar ou diminuir conforme eu queira, posso deixar mais pertinho, mais longe, posso deixar bem apertadinho, e também ali eu vi que nós temos as bordas, onde eu posso usar, por exemplo, um pedaço do texto grande.
para fazer uma borda. Um pedaço pequeno do texto para fazer uma borda. Uma palavra, um pedaço, uma letra só para fazer uma borda. Então, eu consigo grifar pedaços pequenos do meu texto para mim poder estar indicando, para poder estar fazendo isso, né? E depois, eu mostrei para vocês aqui no menu inserir, a opção de tabela, que vai permitir com que eu faça a tabela. E como eu disse, quando eu insiro a tabela, aparece lá uma ferramenta de tabela que permite eu mudar o design da minha tabela, escolhendo uma outra cor, um outro tipo de tabela que eu queira, ou então posso aqui no layout também aumentar, diminuir o tamanho das células. Aqui, por exemplo, a altura e a largura, ela tem um tamanho específico, eu posso aumentar e diminuir essa altura e essa largura, ou se eu quiser também eu posso arrastar e aumentar aqui para deixar maior, ou menor até um determinado limite que ele dá ali para a gente poder arrastar, para a gente poder deixar maior ou menor o tamanho das células.